online. Boa noite a todos. Estamos quase iniciando nosso bate-papo online. Em instantes, iniciaremos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao bate-papo online. Sou Júlio, professor do PROEJA, do IFES Campus Vitória. Estaremos revisando essa transmissão através da página do Facebook do PROEJA IFES. Vamos iniciar, então, fazendo a apresentação das pessoas, os profissionais que estarão aqui conosco hoje, nesse importante momento, nesse bate-papo virtual. Para iniciar, apresento a intérprete de Libras, Franciele, do IFES Campus Vitória, do NAPIM. Apresento também a intérprete de Libras, Sâmia, do NAPIM, também do IFES Campus Vitória. Apresento a professora Juliana, do PROEJA Campus Vitória, que estará colaborando hoje conosco no apoio técnico para a realização do nosso bate-papo virtual. Agradecemos também a equipe de gestão de redes sociais do PROEJA, do Campus Vitória, professoras Dinorá, Márcia, Solange, Aurélia, Clariana e Júlio. Também integro essa equipe de gestão de redes sociais do PROEJA. Esse também é um dos motivos para a gente hoje estar aqui fazendo essa mediação desse momento aqui nessa noite. Vou agora fazer a apresentação dos convidados do nosso bate-papo online. Para começar, apresento o professor Márcio Almeida Có, diretor de ensino do IFES Campus Vitória. Apresento também o professor Bruno Moura, que é professor do IFES Campus Vitória. E vamos dar um início. Inicialmente, eu gostaria de dizer que o tema da live de hoje, o tema do nosso bate-papo virtual, é o PROEJA e a suspensão das aulas presenciais. APNP, cenário de retorno e instrumento de diagnóstico. Os objetivos dessa atividade são informar aos estudantes sobre a realização de diagnóstico para fins de acompanhamento da situação, de afastamento da escola e suspensão das atividades presenciais. Discutir sobre as atividades pedagógicas não presenciais, regulamentadas pela Resolução 01/2020, assim como sobre cenário de retorno. Nossa conversa será dividida em 3 blocos, em 3 momentos. No primeiro, trataremos das atividades pedagógicas não presenciais. No segundo, falaremos sobre cenário de retorno. E no terceiro, apresentaremos o questionário para diagnóstico junto aos estudantes. Peço a todos vocês que participem pelo chat, pois durante a transmissão selecionaremos alguns comentários e perguntas aí para os nossos convidados. A gente fica muito feliz de ter a presença de vocês convidados, estudantes do PROEJA, professores do PROEJA do Campus Vitória,
e demais pessoas que estarão conosco aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Bom, no nosso primeiro bloco, como eu disse anteriormente, nós vamos falar sobre a atividade pedagógica não presencial, a sigla APNP. Inicialmente aqui a gente vai fazer uma questão direcionada ao professor Massicó, diretor de ensino do IFES Campus Vitória. Bom, nós estamos há 4 meses e meio sem aulas presenciais, né, em decorrência da pandemia provocada aí pelo novo coronavírus, Covid-19. Nesse período, houve a adoção de atividades pedagógicas não presenciais por toda a rede. Então, gostaria de pedir que o diretor Márcio contextualizasse o processo que levou à decisão por suspender as aulas, e que também culminou na Resolução 1/2020, que regulamenta a oferta de atividades pedagógicas não presenciais, dando início a esse ciclo de atividades remotas no IFES e no Campus Vitória. Professor Márcio, com a palavra. Boa noite, professor Márcio. Boa noite, Júlio, obrigado. Primeiro, eu queria agradecer o convite para participar desse encontro, né? E já adiantar que é a primeira vez que eu estou participando de uma live, tá? Então, obrigado por essa oportunidade. Queria desejar boa noite aí a todos que estão acompanhando, aos nossos estudantes do Proeja, que também devem estar ligados aí no Facebook acompanhando. Então, agradeço o convite à equipe do Proeja, pelo cuidado, né, que está tendo na realização dessas atividades. Vou tentar trazer aqui essas percepções e opiniões de quem está acompanhando de perto todo esse movimento, tentando ajustar, orientar as ações dentro do campus. Bom, a suspensão das atividades, a suspensão do calendário, né, ela começou no dia 17 de março, então, com o início da pandemia, a gente viveu aquele momento, aquela correria de incertezas, até que houve uma opção, por todo o contexto que estava acontecendo no Brasil, no Espírito Santo, em Vitória, houve a decisão de suspensão. Então, foi algo muito rápido, foi muito corrido, né? Em menos de uma semana, a coisa fluiu muito rápido. Então, no dia 17 de março, houve a suspensão das atividades presenciais. A partir daí, eu acho que nós ficamos um tempo ali tentando entender o que estava acontecendo, e começaram-se discussões, né? Discutimos muita coisa no campus. No dia 6 de maio, então 50 dias depois, foi aprovada a Resolução 01 de 2020, que estabelece lá as atividades pedagógicas não presenciais e uma retomada dessas atividades. A resolução foi aprovada no dia 6, e existia um prazo de adaptação. O Campus Vitória optou por utilizar todo o prazo que a resolução estabelecia. 20 dias depois, então, dia 27 de maio, iniciam as atividades pedagógicas não presenciais, baseadas e orientadas por essa resolução. O processo de construção desse documento, dessa resolução, claro que ele foi carregado de muita preocupação, né? Então, nós acompanhamos a preocupação com as pessoas, a preocupação com os estudantes, as condições de acesso, as condições de realização das atividades, preocupação com os docentes, do ponto de vista de formação, de condições de realizar. Um desafio muito grande para os estudantes com necessidades específicas, as condições de saúde mental das pessoas. Então, assim, a preocupação com as pessoas estava presente nas nossas discussões, a preocupação com os cursos, a característica dos nossos cursos é de muita atividade prática, né? Então, isso foi levado, preocupação em relação à infraestrutura, seja de TI, seja de produção de material, preocupação com o calendário. Nós temos um campus com atividades diversas, né? Desde do ensino do curso técnico integrado até a pós-graduação. Então,
que compartilha recursos, pessoas, e também uma preocupação muito grande com a forma com que aquela discussão estava sendo levada e conduzida. A gente, num primeiro momento, estava posicionando com a opinião de que haveria necessidade de mais discussão, de mais tempo para a preparação. Então, também essa preocupação com a forma, e isso foi conduzido, e essa preocupação nossa também ajudou a influenciar e propor elementos ali de proteção dos nossos estudantes na própria resolução, colocando artigos, elementos ali no documento, que levantava e expunha a singularidade que é a educação de jovens e adultos, então, da necessidade de uma atenção especial em relação às escolhas, caso viessem a ser escolhidos componentes curriculares a serem aplicados em APNPs, atividades pedagógicas não presenciais, e também a métodos, tá? E também dentro desse documento, até por proposição e defesa do campus, a possibilidade de, a partir de justificativas de não adesão, em algum curso poderia não aderir, isso passando por um conjunto de justificativas e apresentando ao Conselho de Gestão do campus. Então, foi um processo complexo, em pouco tempo, a gente defendeu a posição do campus. Depois de iniciado, o nosso caminho foi de buscar a melhor forma possível para que as coisas dessem certo, e é o que nós estamos fazendo. Então, pensando nisso tudo e pensando no prolongamento da pandemia, né, esse movimento, de fato, haveria de acontecer de alguma maneira, tá? Então, assim aconteceu todo esse processo aí de suspensão do calendário e construção dessa resolução. Ok, professor Márcio, agradeço por essa fala inicial. Agora a gente vai fazer uma questão para o professor Bruno, o nosso outro convidado. Eu gostaria de falar para todos que o chat está aberto a todos e sobretudo os alunos do Proeja. Vocês podem fazer comentários, é importante que vocês façam perguntas, e a gente vai ter um momento em cada bloco para que a gente possa aí trazer as questões à medida do possível aí do tempo do encontro virtual. Professor Bruno, agradecemos aí por você estar nesse momento importante, nesse bate-papo online. Professor Bruno, é de amplo conhecimento que os cursos do Proeja, do Campus Vitória, optaram por não ofertar atividades pedagógicas não presenciais, tendo inclusive aprovado uma justificativa junto ao Conselho de Gestão do campus. E a questão, uma pergunta, você poderia apresentar para nós quais foram os argumentos que embasaram essa decisão do Proeja? Boa noite, Júlio. Boa noite a todas e todos, professoras, professores e estudantes que estão aí acompanhando esse bate-papo nosso. Uma ação muito importante aí realizada pelos professores e professoras do Proeja. Bom, antes, Júlio, de responder aí, né, a sua pergunta, eu queria apresentar um pouco, rapidamente, um panorama das ações que a gente lá no Proeja, né, tem realizado ao longo desse período aí, desde o dia 18 de março, quando, né, efetivamente suspendeu as atividades presenciais no campus, até, né, a data de hoje, efetivamente. E, assim, não foi pouca coisa que foi realizada, né, quer dizer, a gente também precisa prestar contas à sociedade nesse sentido, e mostrar que, apesar de não estar acontecendo atividades presenciais dentro da escola, os professores, professoras, servidores estão fazendo uma série de coisas, né, uma série de ações. Pois bem, neste período aí, a gente teve uma pesquisa realizada pela Proem, e foi feita uma análise dessa pesquisa, traçando o recorte dos estudantes do Proeja, né, que responderam aquele questionário. Essa pesquisa pela Proem foi digamos assim, o start
para essa questão da discussão sobre as condições de acesso, e ali a gente fez um recorte para pegar os estudantes do ProEja do Campus Vitória. Então foi feita essa análise aí, foi divulgado o material. Os estudantes do ProEja também evidenciaram a sua voz ali por meio de um documento, um manifesto, na forma de uma nota de repúdio sobre essa questão das atividades não presenciais, a questão da EAD, enfim. Os próprios professores do ProEja também tornaram público um manifesto nesse sentido, na mesma linha, assim como o NEABI, o Fórum Pedagógico. Neste processo também foi realizada, sobre coordenação do Pedagógicos, lá uma pesquisa com os estudantes dos cursos de Metalurgia, Segurança do Trabalho e Cadista. Eu vou apresentar alguns dados mais para frente, assim que eu tiver oportunidade. Nesse meio tempo também houve a discussão e finalização e apresentação da justificativa do ProEja para não adesão às APNPs. Vou mostrar os argumentos daqui a pouco. Aí alguns números que é importante, né? Durante o período, a coordenação do ProEja, sob a chefia do professor Reginaldo, ela realizou 18 webconferências com os professores, discutindo várias coisas. Inclusive, no ciclo inicial, a gente fez uma discussão sobre projetos de reposição, de carga horária e etc. Nós participamos também, os coordenadores do ProEja, com a direção de ensino, de 2 reuniões, né, para discutir a conjuntura. O próprio diretor que está aqui, né, participando da live, do bate-papo com a gente, ele também fez uma reunião conosco lá, com toda a equipe do ProEja, e nós também, coordenadores do ProEja, participamos de reuniões com todos os coordenadores do campus, foram 3. O professor Reginaldo, na condição de coordenador do ProEja, ele participou da reunião do Conselho de Gestão, argumentando sobre a justificativa que foi apresentada e aprovada lá naquela ocasião. Os coordenadores dos cursos de Guia de Turismo, Hospedagem e ProEja, assim como colegas do Pedagógico, também participaram da reunião com os membros do Fórum EJA, para discutir o contexto da EJA no Espírito Santo, né? E além de diversas outras reuniões que foram para discutir ações mais específicas e as próprias atividades livres. Com relação à justificativa, Júlio, a gente, já naquele contexto, a gente entendeu a complexidade que envolvia a realização de APNPs para o público da EJA. Eu vou pontuar alguns argumentos aqui e alguns eu vou passar porque depois eu posso retomá-los. Um primeiro ponto que sustentou a nossa convicção de não aderir às APNPs, naquele contexto, é preciso dizer que esse documento foi elaborado ali por volta de maio, né, e aí a gente tinha um determinado contexto da pandemia, uma determinada leitura da realidade. Então, dentro daquele contexto, esses argumentos foram elaborados, tá? Então, todos esses argumentos que eu vou trazer aqui são os argumentos que estão na justificativa que foi apresentada. O primeiro aspecto que a gente destacou é que o acesso dos estudantes é diverso e é precário, acima de tudo. Ele é diverso e, acima de tudo, é precário. Não, você tem diferentes configurações, a maioria dos estudantes acessa a internet por meio de aparelhos celulares, e esses aparelhos têm diferentes configurações, conforme as condições de compra de cada um. Né, a maioria dos estudantes acessa a internet, uma grande parte, pelo menos, acessa a internet via Wi-Fi, e também a boa parte desses estudantes, eles têm pacotes de dados limitados, né? Na verdade, boa parte da população brasileira tem o seu acesso à internet por meio de pacotes de dados, chamados planos controle, né, que limita ali até um determinado alcance para poder acessar a internet. Então, esses fatores, esse é um dos argumentos que nos levou a ter muito cuidado nessa questão da discussão da APNP junto aos estudantes. Mas, além disso, além dessa problemática do acesso, que já é precária, nós temos também a própria questão do acesso às linguagens e aos códigos digitais, né? E esse acesso, ele não é equitativo na sociedade brasileira, e nós temos isso muito presente junto aos nossos estudantes, essa dificuldade para lidar com o universo digital, o universo virtual, o universo tecnológico. Não é uma questão que a gente resolve de maneira muito simples e muito fácil. Então, isso também era um problema, e foi um dos argumentos que nos ajudou a sustentar essa justificativa.
Um outro argumento que foi colocado é que os estudantes, há uma diversidade de suportes, né, utilizados pelos estudantes, e boa parte deles estão associados ao entretenimento, né, que é, enfim, a maneira como o próprio mercado instituiu o acesso à internet muito associado ao entretenimento. E converter esse tipo de acesso a uma perspectiva pedagógica, nós entendemos que não dá para você fazer isso de forma assodada da noite para o dia. Né? É um processo muito delicado, muito complexo, envolve uma mudança de cultura e fazendo com que a gente corresse o sério risco de transformar uma modalidade educacional, que no caso é a educação à distância, que é uma modalidade, numa mera transmissão de conteúdos, né? Um meio para transmitir conteúdo para os estudantes, e a gente não quer isso. Um outro aspecto, um outro argumento que nós sustentamos de maneira bem veemente no documento, diz respeito às dificuldades de aprendizagem que os nossos estudantes apresentam. A EJA, ela trabalha ela acolhe estudantes com trajetórias escolares irregulares, vamos dizer assim, né, por conta das condições de vida. Estudantes que ficaram 10, 20, 30, até 40 anos sem estudar. Então, essa ausência da escola se reflete nas dificuldades de aprendizagem. Então, essa dificuldade de aprendizagem, ela complicaria muito o aprendizado do estudante no contexto de APNP. E aí, a pesquisa, já trazendo alguns dados, né, a pesquisa que foi realizada sob coordenação do pedagógico, apontou que 55% dos estudantes que responderam os questionários, responderam as questões, né, eles mencionam ter dificuldades ou muita dificuldade para aprender sozinho. Né? 14% não souberam opinar, portanto, ficam naquele limbo ali de talvez um certo desconhecimento sobre o que considerar apropriado, e somente 31% dos que responderam consideram ter facilidade para aprender sozinho. Isso no universo de 269 respondentes, ou seja, 269 estudantes responderam a essa pesquisa. Então, deste universo, 55 não apresentam dificuldade. E um outro aspecto que também nos preocupou bastante para assumir essa postura foi que as condições de habitabilidade dos estudantes, elas também têm suas complexidades, suas dificuldades, né? Muitos estudantes relatam dificuldades de ter um espaço apropriado para estudo, né, um espaço apropriado para poder ter um momento de concentração com um determinado material, né, e além de o próprio acesso à internet ser por um único suporte tecnológico, uma única pessoa da casa tem, sei lá, um celular ou um computador, e por meio deste equipamento é que todos da casa acessam a internet. E um outro dado também que foi evidenciado pela pesquisa que foi feita, é que 56% dos estudantes que responderam a pesquisa afirmam não ter condições adequadas para estudo. Além desse aspecto, né, nós temos a própria questão da saúde mental, que o isolamento e a pandemia têm provocado em toda a sociedade, não exclusivamente nos estudantes do ProEja, mas nos estudantes do ProEja também por conta das próprias condições de vida, pelas condições de trabalho, né? Vivemos um contexto de altos índices de desemprego, de informalidade muito grande, e muitos dos nossos estudantes passam por essas condições. Então, tudo isso afeta as condições para que eles pudessem ter acesso, digamos assim, à questão das APNPs. Um ponto, então, esses são os argumentos, né, que embasam aquele documento e que sustentaram o grupo do ProEja naquele contexto para poder apresentar essa justificativa e sustentar a posição de não adesão às atividades pedagógicas não presenciais, contando com o apoio dos coordenadores dos cursos de metal, CAD e edificações. É preciso destacar, para encerrar aí a minha resposta, que no contexto em que o professor Reginaldo fez a defesa lá da justificativa no Conselho de Gestão, foi também feito um acordo ali de que a coordenação, né, os professores fizessem a constante reavaliação desse cenário, né, dessa posição, inclusive, até por conta da própria dinâmica da pandemia. É isso aí, Júlio. Ok, professor Bruno. Como agora o professor Márcio, a gente vai fazer uma questão para ele.
E ainda em relação, Bruno, eu gostaria de realçar as particularidades dos sujeitos jovens e adultos, como a questão mesmo em relação aos tempos de aprendizagem e a diversidade intergeracional. E o que ele traz também em relação ao acesso, dificuldade de acesso às tecnologias. Professor Márcio, você começou a falar um pouco sobre as dificuldades iniciais ali com a adesão das atividades pedagógicas não presenciais, a PNPs. Gostaria que você discorresse um pouco mais, falasse um pouco mais sobre as dificuldades surgidas em função da oferta de atividades pedagógicas não presenciais, e também como a gestão do campus tem atuado para lidar com essas dificuldades aí que surgiram. Ok, Júlio, obrigado aí pela pergunta. A gente pode tratar isso, eu vou abordar aí a resposta tratando das estratégias. Eu terminei falando que as APNPs iniciaram e a gente fez todo o esforço para estar fazendo, né, para manter e fazer com que isso funcione e dê muito certo. Então eu vou tratar das estratégias que nós viabilizamos e implementamos para garantir esse bom funcionamento. Obviamente, as dificuldades vão estar relacionadas a ela, né? Então, eu vou colocar aqui uma lista de ações, né, que houve essa participação, e é importante ressaltar também que o Campus Vitória é um nó da nossa rede do IFES, então existem ações que são feitas do ponto de vista local no campus e ações que são institucionais para toda a rede. Então existem ações do campus, existem ações da rede, nós estamos vinculados a essa rede e existe um alinhamento central aí, tá? A gente não está fazendo cada um fazendo a sua parte. Então, dentro do campus, no início, já apontando nessa direção, nós buscamos produzir aí alguma formação. Uma das dificuldades é a formação docente, buscando formação inicial, que a gente chamou de AVA Primeiros Passos ali, fizemos duas formações com os docentes, através de webconferência, para superar ali as primeiras dificuldades de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, que veio a ser o ambiente designado como um ambiente prioritário, né, que é o Moodle. Uma ampliação também da equipe do Núcleo de Tecnologias Educacionais para garantir a solução dos problemas de conectividade, de acesso dos docentes e dos estudantes. Isso foi feito. Então, essa parte o suporte, né? Acho que a gente produziu ali um movimento interessante de suporte aos docentes e suporte aos estudantes a partir de encontros síncronos, por e-mail. Então, a equipe, né? Formamos uma equipe para além do Núcleo de Tecnologias Educacionais, aí, a Juliana, que está aqui ajudando, faz parte dessa equipe, por exemplo. Então, que dá esse suporte aos docentes, especialmente, para os momentos síncronos, né, que a gente já tem avaliado a importância dele, de ter esse contato do estudante com o docente, que seja pelos momentos síncronos. O campus promoveu a instalação de uma plataforma específica de webconferência com possibilidade de gravação. Eu acho que um recurso, é um diferencial, porque hoje a gente tem quase 2.000 aulas gravadas ao longo desse período aí. Então, a gente tem condição hoje de suprir as webconferências com gravação para que o estudante possa recorrer a esses momentos síncronos num segundo ponto, né, no segundo tempo. Olha, reuniões de orientação é o que mais a gente tem feito, reuniões de alinhamento e orientação para que as coisas se organizem e fluam de maneira correta. Tá? Esses dias até fui criticado porque tínhamos chegado no mensagem aos docentes número 10, né? Mas a gente não vai parar, né? Vai continuar fazendo procedimentos de orientação para poder garantir esse alinhamento, impressão de materiais, né? Alguns
alguns professores disponibilizaram recursos impressos, empréstimo de notebooks. Recentemente a gente fez empréstimo de notebooks para estudantes surdos. Mas o que? A aquisição de tablets e notebooks. Esse é um ponto importante. Nós hoje estamos envolvidos, colocando o máximo empenho nos processos de aquisição de tablets e notebooks, para que a gente possa garantir essa condição de tablets, notebooks e condição de acesso, né, à internet. A gente está com processos abertos e colocando o empenho. Claro, nós fizemos toda uma avaliação, depois de transcorrido 20 e poucos dias, fizemos uma avaliação do processo das APNPs, identificamos uma série de questões e fomos corrigindo, e a condição de acesso que o Bruno mencionou é uma delas. De fato, muitos estudantes acessam utilizando o celular. Isso, muitas vezes, dependendo da atividade, não é mais adequado, então nós estamos fazendo esse processo de aquisição para que possamos entregar, né, o dispositivo, emprestar o dispositivo para o estudante. Do ponto de vista da reitoria, né, do ponto de vista mais sistêmico, tem um auxílio digital, um recurso para estudantes carentes aí poderem contratar a sua internet, e o recurso está sendo disponibilizado e a regulamentação pela reitoria, e nós estamos implementando o CEFOR, Unidade, Centro de Referência de Educação à Distância do IFES. Ele colocou no ar uma diversidade de formações a partir de cursos livres de muito boa qualidade para os nossos docentes. Também a liberação aí do acesso aos recursos do Google, né, para servidores. Então, isso dá uma outra possibilidade além do AVA Moodle, e também um conjunto de reuniões. Então, as estratégias são no sentido de buscar superar as lacunas em relação à formação, em relação à acessibilidade, e principalmente em relação ao alinhamento e orientação da equipe pedagógica e dos estudantes, tá? Esse processo de avaliação que a gente fez, hoje, né, nós terminamos um ciclo de reuniões, ele é positivo, né, é bem positivo. Fizemos também uma avaliação formal com coleta de informações dos estudantes e dos docentes. Então, o processo ele está sendo trabalhado com muito cuidado, com muito esforço, tá? E o resultado ele é bem positivo até o momento, viu, Júlio? Ok, professor Márcio, agradeço aí pelos esclarecimentos. A próxima questão agora é direcionada ao professor Bruno Moura. Nós temos aí muitos comentários no chat e questões. Ao final do primeiro bloco, a gente vai trazer aqui. Professor Bruno, os professores da coordenadoria do PROEJA e alguns de outras coordenadorias passaram a realizar o que se tem chamado de atividades livres ou conteúdos livres, usando o WhatsApp, o Instagram, o Facebook e o YouTube. Você poderia explicar para nós do que se tratam essas atividades? Sim, Júlio, claro, perfeitamente. Bom, como eu havia mencionado na resposta anterior, né, aqueles argumentos da justificativa, eles foram feitos dentro de um contexto, muitos deles ainda se sustentam de maneira bem forte, né, porém, né, próprio grupo do PROEJA, né, os próprios professores e a própria dinâmica da pandemia, de uma certa forma, e mais a própria dinâmica da pandemia, ela vai se impondo sobre nós e nos obrigando a repensar o tempo todo as nossas posições, as nossas ações, né? E por volta de final de maio, se não me engano, ou início de junho, né, a gente começou a discutir, perceber que, na verdade, o contexto a pandemia ela se prolongava e se prolongaria por mais tempo.
Por que isso essa percepção é importante? Porque lá, quando nós começamos a fazer uma discussão em abril, o grupo estava, digamos assim, com um horizonte de esperança de que em agosto as coisas estariam normalizadas, ou minimamente normalizadas, ou em condições de retomar atividades presenciais. Mas a própria dinâmica da pandemia foi se impondo e foi mostrando que as coisas eram um pouco mais complicadas, né? E daí, então, surgiu uma necessidade de discutir esse distanciamento da escola com os estudantes, de nós, equipe de professores do PROEJA, dos estudantes. E foi então que começamos a discutir como fazer para poder retomar, digamos assim, esse contato com os estudantes, e foi nesse contexto que surgiu o debate sobre conteúdos livres ou sobre atividades livres. No PROEJA, os debates eles são sempre bem intensos, né? E então a gente levou um bom tempo fazendo essa discussão sobre essa questão dos conteúdos livres, e chegamos aí digamos assim, ao ponto comum de que era uma ação importante que nós deveríamos realizar junto aos estudantes, com a finalidade principal de retomar, né, reatar os vínculos com os estudantes. Uma vez que a gente já estava um tempo muito extenso, né, de distanciamento, de desligamento, de afastamento dos estudantes da escola, e já tínhamos aí a preocupação com as desistências, né, dos estudantes, pelas próprias condições, né, que a vida vai se impondo, né, os ritmos, quer dizer, a escola era uma rotina na vida de todos os estudantes, né, e, de repente, essa rotina, ela é bloqueada, digamos assim, por uma decisão que não é particular, não é pessoal, né, enfim. E aí, então, a gente chegou, o grupo dos professores chegou à constatação de que precisaríamos fazer, né, ofertar, realizar conteúdos livres, ou atividades livres, né, a gente chama atividades livres. E o que são atividades livres? São atividades realizadas pelos professores e professoras do PROEJA, da coordenação do PROEJA e de outras coordenações que atuam no PROEJA, e que não são livres de cobrança de frequência e de nota. Então, o estudante, ele é convidado a participar, né, dessas atividades. Essas atividades são divulgadas pelos canais que nós criamos aí, e os estudantes são convidados a participar por livre e espontânea vontade, né. Como essa atividade, por exemplo, né, é uma dessas atividades livres que a gente se propôs a fazer, e os estudantes são convidados a participar, e a gente usa aí os canais, né, que a gente tem, e que o distanciamento social nos permite usar. O WhatsApp, a gente criou grupos de WhatsApp, temos grupos dos representantes de turma, temos grupos do curso inteiro, temos grupos do PROEJA inteiro, e ali, por meio desses grupos, né, a coordenação, os professores, o pedagógico se comunica com os estudantes. Temos o próprio Facebook como importante canal de contato com os estudantes, e foi criado também um canal no YouTube do curso de Guia de Turismo para poder realizar algumas dessas atividades, e o próprio Instagram do PROEJA que foi criado. Então, esses canais a gente criou, né, a equipe de professores e professoras criou para poder ir fazendo esse estreitamento de contato com os estudantes, reatar esses vínculos por meio dessas atividades livres. Essas atividades são pensadas pelos professores, elas são planejadas pelos professores e são de diferentes formas. Nós temos esse tipo aqui, que é a popular live, né, o que a gente chama de bate-papo online. Nós temos as postagens que são feitas no Instagram, no Facebook. Nessas postagens são feitas indicações de leitura, indicações de filmes, tem grupos de estudo, tem projetos de complementares de ensino sendo realizados. Todas essas atividades, elas têm ali um cronograma que é pensado, né, e proposto pelos professores e professoras. E uma das ações que também esteve, e o grupo do PROEJA também esteve envolvido, foi a divulgação de ações da escola, como o projeto Cesta Básica do Grêmio Rui Barbosa.
nós usamos aí os nossos canais, os canais que a gente criou para poder divulgar essa ação e poder levar essa informação para muitos estudantes que estão precisando aí dessa ajuda nesse momento. Então, atividades livres são atividades livres de cobrança de frequência e de nota. São atividades em que os professores e professoras do Proeja levam conhecimentos, levam informação, levam saber escolar para os estudantes das diferentes formas, de maneira que o estudante possa manter esse vínculo com a escola, né, e saber que ele não perdeu esse vínculo. Nós estamos aqui aguardando que a gente possa retornar, né, às nossas atividades em breve, com toda segurança, é claro. Né? Professor Bruno, agradeço pelo esclarecimento, por atividade livre. A questão a seguir agora vai ser feita agora, eu vou fazer para o professor Márcio Có. Professor Márcio, nós sabemos que a definição de atividades pedagógicas não presenciais é bem ampla, não se limitando ao uso da internet como meio para que os estudantes tenham acesso aos conteúdos de aprendizagem. Contudo, o IFES, de modo geral, tem optado por atividades online. A questão é, o caminho é esse mesmo? Ok, Júlio. Veja, de fato, Júlio, as atividades pedagógicas não presenciais não se limita ao uso da internet. Mas a condição de comunicação ela é importante, e a comunicação feita pela internet, ela acaba sendo a mais importante, de fato, não tem como escapar disso. Então, porque não tem como fazer isso sem se comunicar. A próprio documento, a própria resolução, ela traz ali diversas formas de apresentação de conteúdo que podem e estão sendo usados também, mas é inegável o papel da internet como instrumento de comunicação, além do telefone, né? Então, esses são os canais de comunicação. Acho que é importante também destacar que, no contexto da pandemia, né, Júlio, vários processos eles são acelerados. Tudo que a gente vinha fazendo de forma gradativa, dependendo do assunto e do tema, passa a ter uma velocidade muito maior. Nesse sentido, eu acredito que a gente tem condições o processo de inclusão digital entrar nesse esquema de aceleração. Então, nesse sentido, eu acho que isso pode se tornar um legado importante, a gente garantir a inclusão digital das pessoas, superar as dificuldades de conectividade, de linguagem. Acho que esse é o momento, né? Eu espero aí poder, mais à frente, contar com o apoio do Zé Luiz aí, que está acompanhando, né, e ajudou na distribuição de cesta básica aí na semana passada, por exemplo, de entregar a cesta básica junto com um tablet com acesso à internet. Então, assim, esse processo de inclusão digital, ele é necessário, o contexto da pandemia, né, vai durar um pouco mais, e pode retornar, enfim, nós estamos num momento de incertezas. Aproveitando aqui sobre as atividades livres, né, a iniciativa bem interessante, esse contato, essa interação, ela é fundamental, manter o vínculo. Eu estava conversando antes de iniciar aí com o Bruno e com o Júlio, né, e aí perguntei a respeito de possibilidades de realizar pequenas certificações, microcertificações. Acho que pode ser uma alternativa interessante, coloco aí para o grupo depois pensar a respeito, e se precisar também estou à disposição para conversar sobre isso. Além de trazer o estudante e manter o contato, existe também ali um conteúdo que está sendo certificado, está sendo formalmente reconhecido, né? Fica aí uma possibilidade de discussão. Ok, Júlio?
Então é isso, a internet é importante, sim, nesse contexto. Obrigado, professor Márcio. Agora, para encerrar o primeiro bloco, vamos fazer uma pergunta para o professor Bruno. Professor Bruno, a questão do acesso à internet é realmente uma problemática que afeta grande quantitativo de estudantes. Sabemos que foi feita uma pesquisa com os estudantes do PROEJA abordando esse tema, além de outros. Você poderia comentar para nós esses dados sobre acesso à internet dos estudantes do PROEJA? Sim, Júlio. E já posso, inclusive, pegar o gancho aí na fala do próprio Márcio, né? Como a questão da inclusão digital é um tema que precisa voltar para a agenda, né? Na pesquisa que foi feita aí sobre coordenação do pedagógico, essa pesquisa foi feita com, preciso contextualizar também, ela envolveu estudantes do curso de segurança, de metal, cadista. Por quê? Porque os estudantes dos cursos de hospedagem e guia de turismo já haviam, né, por meio das coordenações, articulado uma compreensão do cenário, enfim. E aí foi feita essa pesquisa com esse grupo de estudantes para poder tirar um pouco mais de informações ali e extrair um posicionamento. Portanto, são esses três cursos, segurança, metal e cadista, e isso dá um cômputo aí de um universo, né, de 432 estudantes. Desses 432 estudantes, 269 responderam o questionário, né? Pois bem, então, olhe bem, aí a gente tem já uma situação em que uma grande parcela dos estudantes não respondeu o questionário, esse questionário. Desses estudantes, desses que responderam, 269, 76% disseram que tem internet em casa. Bom, tudo bem, mas isso é independente da forma de acesso. Nós não sabemos se é uma internet só pelo celular, não sabemos se é uma internet Wi-Fi, não sabemos se é uma internet via cabo. Acesso à internet, ele tem em casa, 76%. Desses estudantes, desses 269 estudantes, 66% respondeu que tem internet pelo Wi-Fi ou via cabo. Pois bem, então, qual é o ponto aí? A gente não consegue saber quantos desses dois grupos, internet Wi-Fi ou cabo, quais são os que têm internet via cabo e quais são os que têm internet via Wi-Fi. A gente não tem esse detalhe. Isso é importante porque no próximo diagnóstico que a gente vai fazer, essas questões estão separadas exatamente para a gente poder entender como é esse acesso do estudante. Por que isso é importante? Porque um dado que se destacou nessa pesquisa é que 180 dos 269 estudantes acessam a internet usando o celular. E aí, a gente tem que lembrar um dado importante, né? Se ele acessa a internet pelo celular, ou ele acessa via Wi-Fi, ou ele acessa via o plano de dados. E aí a gente sabe que boa parte da população brasileira, né, tem os planos de dados limitados. Então, quer dizer, o próprio acesso à internet desse estudante, ele está condicionado a um Wi-Fi ou a um plano de dados, que, obviamente, ele limita ali o acesso até um determinado número de gigas e tal. Além disso, a gente tem o problema da própria capacidade dos aparelhos, né, a capacidade de memória, a velocidade de processamento. Tudo isso são aspectos importantes para a gente pensar o quão é importante discutir essa problemática da inclusão digital, do acesso à tecnologia por parte dos nossos estudantes. Mas, sempre destacando, o aspecto técnico, que é essa dimensão de ter o aparelho com condições de acessar, não é o bastante, né? Preciso ter uma visão mais complexa, como já foi falado. Tem a problemática da desigualdade de a compreensão dos códigos e linguagens digitais. Isso a gente não pode ignorar isso. Não basta botar um equipamento na mão do estudante e entender que ele vai acessar. Nós temos idosos, nós temos pessoas mais velhas,
nós temos estudantes jovens que vão acessar o e-mail pela primeira vez quando entra no ProEjo, no primeiro período. Então, são realidades que a gente não pode simplesmente ignorar, que a gente não pode simplesmente considerar como uma mera questão técnica. A gente precisa ter essas dimensões presentes. Mas é preciso também a gente ter assim, a tranquilidade de entender que esses dados que essa pesquisa apontou, né, eles desenham uma realidade, eles apontam para uma realidade, e essa realidade ela não pode simplesmente servir para nos tornar, nos deixar imóveis, né, simplesmente estabelecer um parâmetro de que não podemos fazer nada, né. Eu entendo que esse é um primeiro passo, um diagnóstico, para a gente entender essa realidade, certo? E pensar o que se pode fazer tendo essa realidade diante dos olhos, né? E aí a gente pode reivindicar as condições técnicas que o próprio Márcio mencionou ali, né, na fala dele, na resposta dele, reivindicar as condições técnicas para que os estudantes tenham condições de acessar os conteúdos online, reivindicar a manutenção da assistência estudantil, né? Como eu disse, o problema não é estritamente técnico, ele vai muito além desse aspecto, para que os estudantes possam ter um percurso escolar mais seguro, né? Além de, obviamente, outros N pontos que são fundamentais para tratar dessas condições de acesso à internet. Obrigado, professor Bruno. Vamos aqui ver alguns comentários do chat e também algumas questões. O pedagogo do ProEja, Marcos Vinícius Podestar, ele parabeniza a coordenadoria pela iniciativa. A estudante Rita Rodrigues, do curso técnico de turismo, também parabeniza pela iniciativa da coordenação, professores e todos os envolvidos. Ela diz também que é muito importante para todos nós essas interações. O estudante também do curso técnico de turismo, José Luiz Lisboa, ele diz: foi um passo importante a não aceitação das aulas não presenciais, empatia pura. Josefa, também estudante do curso de guia de turismo, ela diz: super apoio a todas as decisões que foram tomadas diante de tudo que aconteceu. Estaremos juntos novamente quando for possível. Obrigado a todos os professores. Eu gostaria, aqui, estou seguindo pela ordem, tem uma questão aqui da estudante Rita, do curso de guia de turismo, e essa pergunta, então, faço ao Bruno e ao Márcio, imagino que seja para os convidados. A Rita diz, a pergunta dela: haverá tratamento diferenciado para as turmas que se formariam esse ano? Essa é a pergunta da Rita. Vocês poderiam falar brevemente? Pode começar. Você que sabe, Bruno, quer falar? Eu posso falar? Pode ficar à vontade. Ok, Rita. A gente, assim, as turmas finalistas, né, turmas que se formam esse ano em condições de formar, com matrícula em condições de formar esse ano, eles recebem, sim, um tratamento diferenciado. Isso está previsto na própria resolução 01, que a gente colocou lá no início, e então existe, sim, o tratamento diferenciado para os finalistas. Claro que aí para os cursos em que estão os cursos e turmas e que estão realizando, nesse momento, as atividades pedagógicas não presenciais. Posso complementar, Márcio? Claro. Então, Rita, boa pergunta. Como o Márcio disse, né, existe essa abertura na própria resolução para esse tratamento diferenciado. Nós temos uma turma que se formaria, né, em julho desse ano, né? Portanto, ela não pôde se formar, e atendendo ao que demanda a resolução, a gente fez uma pesquisa com essa turma, né, por meio de um questionário do Google Docs, e para saber se a turma entendia que poderíamos adotar as APNPs para eles pudessem concluir o curso, para que, enfim, o que a gente poderia fazer, e a maioria, naquele contexto, optou por não
aderir às atividades pedagógicas não presenciais. Né? Então, essa é um dado importante, né? E respeitando aí a manifestação dos estudantes, a gente não está realizando esse tipo de atividade com a turma finalista por conta dessa posição. Isso, agradeço. Temos aqui uma outra questão, para a gente encerrar esse bloco, essa questão da professora Luciana Silvestre, professora do PROEJA. Ela fala assim, gostaria de que o diretor Márcio pudesse esclarecer o que são as atividades não presenciais, conforme a resolução aprovada pelo IFES. E aí ela faz aqui também coloca outras questões. Quais as possibilidades de exercício dessas atividades? São apenas por meio digitais? E ela traz também aqui um comentário, se há prejuízo para aqueles estudantes que, por algum motivo, não conseguiram acompanhar até o momento no IFES. Ok, Luciana. Luciana, obrigado aí pela pergunta. Ok. Veja, Luciana, as atividades pedagógicas não presenciais, elas são diversas, tá? Construção de sequências didáticas, material impresso, existe uma diversidade na própria resolução que estabelece isso, além de encontros síncronos, webconferências, então existem a forma com que o conteúdo pode ser trabalhado, ela é diversificada, sim. Tá? Houve muita preocupação na construção desse documento de dar esse contrapeso aí e procurar resguardar as condições dos estudantes, e nós estamos desenvolvendo as atividades sempre buscando com isso em mente, né, buscando processos de recuperação contínua do aprendizado, tá? Até mesmo na elaboração dos calendários, buscando tempos, espaços para que isso venha acontecer. Claro que a gente gostaria de estar fazendo tudo isso presencialmente, né? Mas, então, assim, sendo mais objetivo na sua pergunta, existe um conjunto de outras possibilidades que vão para além das atividades feitas, mediadas por computador e por atividades remotas, por internet. As pessoas estão criando, os grupos estão discutindo, estão produzindo, está tendo muita produção interessante durante esse período, muita colaboração, né? A gente tem percebido de grupos de professores de determinadas áreas produzindo de forma coletiva, tá? Então, acho que é isso. Então, existe sim essa preocupação em resgatar esse prejuízo. Claro, vai haver prejuízo, isso pode ser resgatado ao longo do processo e também depois, né? Claro, os estudantes permanecendo com a gente. A própria documentação do CNE prevê, do Conselho Nacional de Educação, prevê a possibilidade, inclusive, do aluno mesmo finalista, formado, retornar. E esse é um compromisso que nós temos, né? Hoje, nas reuniões com os coordenadores, isso ficou bem claro. Obrigado, professor Márcio. Professor Bruno, gostaria de fazer algum comentário? Eu acho que o ponto ali, a resolução, ela é bem clara, assim, né? Não é só atividade online, você pode fazer inúmeras coisas e é o espaço da criação. Eu acho que o grande ponto, né, é pensar as linguagens para os diferentes públicos, né? Adequar essas linguagens, porque de fato é um momento bem difícil, bem complicado. Tem exigido muito de todos nós. Obrigado, professor Bruno. Vamos seguir agora para o segundo bloco. O tema agora é cenário de retorno. São apenas duas questões. A primeira questão será feita para o professor Márcio, diretor de ensino do Campus Vitória. Márcio, muitos estudantes do PROEJA têm nos questionado sobre o retorno ou sobre quando vamos retornar. A gente tem respondido da maneira que pode, mas sempre a partir de concepções e pontos de vistas particulares. Você poderia nos dar uma perspectiva sobre como a instituição tem tratado esse tema? Como ela tem avaliado essa possibilidade
e que ações têm sido traçadas em torno dessa questão? Ok, Júlio. Essa é uma pergunta difícil, né, em relação mas dá para trabalhar com cenários em relação a datas de retorno, até porque isso não está na nossa mão. Mas a gente tem trabalhado com cenários e, a partir dos cenários, buscando alternativas e ações, né, para estar preparado no retorno. Eu tive na reunião com vocês lá do Proeja, né, e coloquei 2 cenários que eu vou repetir aqui, que seriam aí um retorno ainda em 2020, com um conjunto de restrições estabelecidas pelos protocolos de retorno, tá? Isso em algum momento de 2020, e um retorno em 2021. Então, eu tinha levado isso para vocês a percepção de... Então, a partir de cenários, a gente avalia qual o cenário mais provável ou menos provável para poder ir trabalhando as ações. Então, eu tinha até colocado para vocês na reunião, né, do Comproeja, que naquele dia, 2 semanas atrás, o cenário mais provável, né, naquele momento, na minha opinião, era de um retorno em algum momento de 2020. Hoje, e aí acho que foi a Luciana mesmo que falou: você está muito otimista. De fato, hoje a nossa percepção é outra, a partir de reuniões que a gente vem participando para discutir calendário, e é isso envolvendo outros campi e a reitoria. Hoje a percepção de cenário é de retorno no presencial em 2021. Vamos dizer, eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, tá? Estou dizendo que é o que parece mais provável, tá? E nós estamos nos adequando. Existem protocolos de retorno, né? Documentos emitidos por especialistas da área de saúde. Então, nós estamos nos adequando a partir da infraestrutura física do campus. Estamos trabalhando o tempo todo com orientações gerais de como retornar por modalidade de curso. Então, por exemplo, né, em relação ao Proeja e Metalurgia, que optou pela não adesão, como retornaríamos, de que forma? Nós estamos avaliando, conversando continuamente sobre isso, e reavaliando, né, que é o principal, um dos motivos desse encontro de hoje, é a reavaliação. Temos trabalhado em discussões, vamos começar uma discussão sobre o ensino híbrido. O Bruno está na mesma comissão, tem outros 2 colegas do Campus Vitória, mas uma comissão multidisciplinar na reitoria, para trabalhar a questão da regulamentação do ensino híbrido, ou seja, nosso retorno, ele não vai ser nas mesmas condições que tínhamos antes, então isso é uma certeza, né? E outra questão importante que a gente vem discutindo, né, é calendário. É preciso deixar claro que nós estamos num campus com uma diversidade de cursos e recursos. São cursos do curso técnico integrado do ensino médio, graduação, licenciatura, engenharia, técnico concomitante subsequente, pós-graduação, a modalidade de educação de jovens e adultos. Então, nós temos uma diversidade muito grande, com recursos que são compartilhados. Então, administrativamente, a gente tem que pensar muito bem em relação a calendários, buscar uma unificação nos processos para que a gente chegue num determinado ponto juntos, né? Então, isso também vai orientar o desenrolar, o retorno, tá? Então, é isso, em relação aos cenários que a gente está avaliando, são esses, e vira e mexe, muda, né, de um mais provável para menos provável, e essas são as ações que estão acontecendo. Obrigado, professor Márcio. Agora, a próxima questão para o professor Bruno, em relação à questão aí do cenário de retorno. Professor Bruno, os professores do Proeja têm tratado dessa temática com os estudantes? Como tem sido a abordagem dessa questão do retorno?
Como todo espaço democrático, né, o ProEja, nós temos os posicionamentos que são divergentes, né? A gente tem as posições que são contrárias e temos os colegas que são favoráveis, reconhecendo aí as restrições sanitárias. O professor Reginaldo, que é o coordenador do ProEja, ele tem feito várias reuniões para discutirmos vários assuntos, e em todas elas a gente tem discutido e de forma coletiva, a decisão sempre de forma coletiva. Um ponto que o grupo discutiu foi a possibilidade de realizar um bate-papo igual a esse, né, semelhante a esse, sobre essa questão de protocolo de retorno, né, para a gente poder se esclarecer os estudantes, botar o tema na rua, né, Júlio, para poder fazer a discussão sobre. É uma discussão que interessa a todos nós, né? Mas o que se percebe é que há muita incerteza e insegurança, né? E quanto a esse retorno presencial. É preciso lembrar que as turmas do ProEja têm uma grande diversidade etária, né? Nós temos estudantes que vão dos 18 aos 60, 70 anos. Muitos estudantes nossos são do grupo de risco ou convivem com pessoas do grupo de risco, né? E isso nos leva a essa discussão sobre a problemática do retorno parcial, que o Márcio mencionou aí. E a gente até começou a discutir essa questão do retorno parcial lá em meados de abril. Não sei se você lembra, quando a gente estava discutindo os projetos de reposição de carga horária, a gente começou a fazer essa discussão, mas outras pautas surgiram e a gente acabou não avançando. Pensando no cenário de retorno em agosto, né? Isso aí. Mas a própria dinâmica da pandemia, os cuidados e mudanças comportamentais que ela exige, a forma como tudo isso tem se manifestado na sociedade capixaba, tem muita incerteza e insegurança. Mas eu acho que a gente tem feito algumas ações bem importantes nesse período aí. E vamos trabalhando, né? Grato, Bruno. Vamos agora encerrar o segundo bloco com alguns comentários e questões do chat. O estudante José Luiz, ele coloca uma questão aqui, que é importante aí para os convidados falarem brevemente. Estamos preparados por parte do corpo docente a ter aulas com excelente interação, professor e estudantes nas APNPs, mesmo com tão pouco tempo para a preparação? Pode começar pelo Márcio, depois o Bruno. Tudo bem. Ei, Zé Luiz, veja, o processo de formação das pessoas, ele acontece em tempos distintos, né? Então, a gente fez uma avaliação de da execução das atividades pedagógicas não presenciais. Temos inúmeros elogios em relação ao funcionamento, e temos problemas também. Então, assim, o processo ele não se dá de uma maneira uniforme para todo mundo, tá? É claro que, então, assim, não tem uma resposta. Estamos preparados? Alguns estão preparados, alguns estão muito preparados, outros precisam de mais tempo para preparar, tá? Então, assim, não tem uma resposta única, mas, assim, trabalhando com uma avaliação global, existe um retorno, uma avaliação positiva em relação a todo esse processo de interação. Não é a mesma coisa, a gente sabe que não é a mesma coisa. A gente está aqui, eu estava doido para encostar em você aí, por exemplo, tá? Mas e os momentos síncronos, os encontros síncronos, esses momentos em que de interação, mesmo que mediado por tecnologia, a gente também teve esse feedback, esse retorno de que é importante. Então, o professor que adota e procura fazer esse movimento a partir de gravações de videoaulas e não abre esse espaço de interação, a gente percebe que os estudantes gostam desse momento de encontro, mesmo que virtual, tá?
Ok, professor Bruno? Perguntinha difícil do Zé Luiz, né? O Zé Luiz sempre com questões bem interessantes. Então, Zé Luiz, eu acho assim, a própria EJA, né, de uma maneira geral, ela já tinha alguns problemas complexos para serem tratados no contexto de um ensino presencial. Então, quer dizer, e a gente dava conta de alguns deles. Né? Então, quer dizer, quando chega essa problemática das APNPs, né, então tudo isso se acumula e torna um cenário extremamente complicado, complexo. Eu acho que, assim, excelente interação vai levar um bom tempo para a gente conseguir, né? Mas acho que como o Márcio disse, né, é tudo uma questão de ter disposição para encarar esse cenário novo que se apresenta para nós e entendê-lo e buscar as respostas que melhor atendam aquilo que nós acreditamos que deve ser feito para o estudante, que é uma educação inclusiva, uma educação para todos, uma educação que não permita deixar ninguém para trás. Né? Isso é um ponto fundamental. Ok, professor Bruno. Aqui um comentário de Sandro Santos da Silva. Ele diz: vocês focam muito na questão da conectividade, mas muitos alunos do ensino médio do diurno têm internet e não estão participando. Não se iludam, para os alunos da noite, o problema é bem maior. Há outras questões também aqui, perguntas aqui, a gente não vai poder fazer todas, porque a gente tem um limite aí de tempo. Eu vou fazer uma segunda para encerrar agora esse bloco aqui, que eu acho que penso que de alguma maneira contempla outras questões. E aqui tem sido perguntado aqui sobre a questão da inclusão digital dos estudantes do ProEja. A pergunta que a professora Luciana faz, mas que, a meu ver, contempla aqui outras questões trazidas por outras pessoas aqui, estudantes inclusive. Como o Campus Vitória tem pensado ações para a inclusão digital dos estudantes do ProEja? Pode começar com o Márcio, depois o Bruno? Ok, Luciana. Valeu, obrigado pela pergunta. Olha, a gente tem que superar aquilo que a gente já comentou aqui ao longo desse bate-papo, né? A falta do equipamento, a falta da conectividade e a falta do domínio da linguagem e da ferramenta. Então, essas duas primeiras partes, né? Existem movimentos que a gente aguarda com bastante ansiedade. Eu estou acompanhando e trabalhando processos em paralelo, que é uma contratação de conectividade via RNP MEC, uma licitação que já está pronta e contemplaria uma quantidade significativa de estudantes da rede federal. Então, para além do auxílio digital que a gente já implementou, mas essa condição ela é muito mais favorável, só que ainda não está concluída, e do ponto de vista de equipamento, a gente fizemos os levantamentos das demandas, incluímos todos os estudantes do ProEja no levantamento de necessidades, abrimos processos de compra para posterior empréstimo, né? Como isso vai funcionar? Eu vi que o Eduardo aí perguntou também. A gente está discutindo, vai discutir isso amanhã na reunião do Comitê Gestor de Assistência Estudantil, como seria, quem estaria contemplado. Essa contratação da RNP, ela tem cenários distintos, mas para estudantes até com renda familiar per capita até 1,5 salário mínimo. Esses são os contemplados nessa conectividade. E para a questão do manuseio da linguagem, dos recursos, a gente precisa avançar. Eu acho que é uma discussão importantíssima, mas nós temos know-how para isso. Nós temos condições, temos que, com criatividade, aí, produzir esse processo de formação também. Eu acho que também é uma boa
é uma boa demanda para ser realizada nesses tempos de isolamento social e de não adesão, né, às atividades. Acho que pensar nesse processo de inclusão para além dos equipamentos e da conectividade. Obrigado, Márcio. Conforme o Márcio comentou, o estudante Eduardo, né, do curso técnico de segurança do trabalho, ele faz uma pergunta de fato semelhante ao Bruno também, caso queira, pode comentar. Ele pergunta, ele diz, muitos alunos não têm suporte, não sabem utilizar as ferramentas. Como auxiliar esses estudantes? Bom, eu pactuo dessa visão de que a gente precisa ter esse apoio técnico, mas a gente também precisa fazer essa discussão sobre da inclusão digital no sentido mais amplo. Quer dizer, o problema da inclusão digital não pode ser tratado como somente nos momentos de urgência, né? Somente nos momentos em que o incêndio já queimou todo o edifício. A gente tem que tratar a problemática da tecnologia como um processo, como algo que faz parte do dia a dia. Quer dizer, nós precisamos fazer essa discussão com os estudantes, nós precisamos tratar isso de uma forma pedagógica com os estudantes, precisamos pensar isso, e de maneira que os estudantes possam ter autonomia no uso desses equipamentos, no uso dessas ferramentas. Eu acredito que o aspecto técnico ele é importante, ele precisa ser superado, ele precisa ser tratado como uma política, né, uma política pública por parte da instituição, por parte do poder público, de uma maneira geral, e também a própria tecnologia, enquanto um modo de estar, né, um modo de atuar, né, no mundo, a gente também precisa trabalhar isso pedagogicamente. Eu não vejo como fazer isso somente nos momentos de incêndio, nos momentos em que as crises estão agudas. A gente precisa fazer isso permanentemente. Quer dizer, o fato, eu tenho dito com alguns colegas, né, o fato do estudante ter uma disciplina de informática por 2 períodos não vai resolver a questão do acesso, da capacidade, da autonomia dele no acesso à tecnologia, no acesso ao equipamento. Né, o processo tem que ser muito mais longo, muito mais demorado, né, ele precisa ir se familiarizando, aquilo precisa ser normal, na medida do possível na vida dele. E a gente, como instituição, né, pode pensar isso, pode atuar nesse sentido, da maneira como eu considero e penso a questão. Obrigado, professor Bruno. Vamos agora para o nosso terceiro bloco, que também é o último, nosso último momento do bate-papo virtual, e o tema é a apresentação do questionário. Vou fazer aqui uma introdução e, em seguida, a fala vai estar com o professor Bruno. O prolongamento da suspensão das aulas tem preocupado professores do PROEJA. Antes mesmo da aprovação da justificativa para a não oferta de atividades pedagógicas não presenciais pelo Conselho de Gestão do Campus, as coordenações do PROEJA e dos cursos de Guia de Turismo e Hospedagem iniciaram discussões sobre projetos de reposição de carga horária, as quais levaram à definição de algumas propostas de ação. Tais discussões consideravam como possível cenário de retorno o mês de agosto, o que logo se mostrou improvável em virtude das incertezas quanto à segurança para a saúde de professores e estudantes. Diante dessa conjuntura, os professores deliberaram sobre a possibilidade de ofertar aos estudantes conteúdos livres, desvinculados da obrigação de frequência e de cumprimento de conteúdos curriculares ou carga horária. O objetivo dessa oferta, entre outros, é o de manter o vínculo dos estudantes com a instituição. Desde então, têm sido realizadas variadas ações, entre as quais esse bate-papo que estamos realizando agora. Contudo, a necessidade de uma constante avaliação da conjuntura e o acompanhamento junto aos estudantes levou os professores do PROEJA a elaborarem um questionário que visa diagnosticar a situação dos estudantes no atual contexto. A novidade desse questionário é que envolverá os estudantes de todos os cursos PROEJA do Campus Vitória, e com ele se pretende colher informações que ajudem a alinhar as ações futuras.
O link para acesso ao questionário será disponibilizado ao final desse bate-papo e ficará disponível até o dia 21 de agosto de 2020. Agora vamos fazer a fala agora vai estar com o professor Bruno, e gostaria então que o professor Bruno apresentasse aí para todos que estão participando desse bate-papo virtual, e posteriormente também ficará gravado, né, para que todos os estudantes possam também ter acesso. Professor Bruno, com a palavra. Obrigado, Júlio. Bom, como o Júlio destacou ali, esse instrumento aí foi elaborado pelos professores do PROEJA, professores e professoras, foi constituída uma comissão para elaborar esse questionário. Os professores, então, elaboraram as perguntas, né, fizeram ali os ajustes, depois submeteram esse questionário para apreciação de todos os professores da coordenação do PROEJA. O objetivo deste questionário é porque, já falei aqui, né, um pouco mais acima, a própria dinâmica da pandemia, ela se altera, os cenários se alteram, então a gente precisa estar fazendo esse acompanhamento constante. Já foi feita uma pesquisa como essa, inicialmente, como eu já falei, com os estudantes de segurança, de metalurgia e cadista, né, e os dados que eu apresentei aqui, mais acima, eram dessa pesquisa. E aí, a diferença desse instrumento é que ele vai ser aplicado para todos os estudantes de todos os cursos do PROEJA, segurança do trabalho, metalurgia, cadista, hospedagem e guia de turismo. Portanto, a gente tem um universo muito maior aí, que são, deixa eu olhar aqui minha cola, 730 e poucos estudantes, né? E aí a gente espera alcançar um bom quantitativo para a gente poder ter um bom cenário. Muitas perguntas desses questionários, elas vêm também do questionário anterior, mas reformuladas e adaptadas ao novo contexto, né, a atual pandemia. Algumas perguntas, boa parte das perguntas são obrigatórias, ou seja, você não avança no questionário se você não responder, mas outras são abertas para que, caso você não se sinta à vontade de responder, você não precisa responder. Nós temos ali, por exemplo, umas perguntas que vão perguntar aos estudantes quantos cômodos tem a casa, se você tem um ambiente só para você estudar, enfim. Né, e se o estudante não se sentir à vontade, ele pode simplesmente não responder essa questão. Essa questão é importante porque nos ajuda a entender quais são as condições dos nossos estudantes para a gente poder, aqui, né, enquanto escola, enquanto instituição, pensar como nós podemos realizar essas interações com vocês. Também nos ajuda a saber, por meio deste questionário, quais são os canais que a gente consegue chegar até os estudantes. Né? Então, também são perguntas muito importantes, além, obviamente, das questões relacionadas à própria pandemia, né, sobre grupos de risco e por aí vai. É um questionário muito importante. Tá? Peço aí a todos os estudantes que estão assistindo, que estão acompanhando, que se esforcem para responder, porque vai ajudar a gente no nosso trabalho de acompanhamento, no nosso trabalho de planejamento das ações, e pensar quais os passos que os professores ali vão poder dar daqui para frente. É preciso destacar também que esse questionário ele foi elaborado também em função da aprovação lá da justificativa que eu mencionei mais em cima, que lá durante a reunião do Conselho de Gestão foi solicitada a coordenação do PROEJA que realizasse constantemente reavaliações do cenário, então esse questionário está dentro desse contexto também. Tá? Então, logo depois, como o próprio Júlio já falou, logo depois da live, o link vai ser disponibilizado. Peço a vocês aí que já vão clicando e dando a resposta de vocês para ajudar a gente nesse trabalho. E também, um dado importante, o resultado desse questionário, ou seja, os gráficos, enfim, as respostas, né, a equipe de professores aqui já se compromete a marcar um momento para apresentar esses dados para vocês, tá bem? É isso aí, Júlio. Obrigado, professor a gente está já chegando aqui ao final do nosso bate-papo virtual. Fazer aqui rapidamente aqui alguns comentários.
Professora Glória, imagino que seja, ela diz: vejo que, além das dificuldades da instituição, temos que pensar principalmente nas dificuldades dos educandos do Proeja. Ela coloca aqui. A gente agradece aos comentários, agradece as questões. A gente, infelizmente, por conta do tempo, não vai poder se alongar mais. E creio que, assim, isso aqui é apenas um momento de muitos outros, né, que estamos tendo nesse processo de mobilização aí dos estudantes, né? Vamos, então, aqui encerrando, vamos caminhando para a finalização desse bate-papo. Agradecemos aos participantes no chat, espectadores, agradecemos também aos convidados, às intérpretes e a Juliana, que nos deu aí o auxílio, o apoio técnico, né? Peço aos convidados agora que façam suas considerações finais, começando pelo diretor de ensino, professor Márcio Có, em seguida o professor Bruno. Ok, obrigado, Bruno, obrigado, Júlio, obrigado a toda a equipe do Proeja aí por proporcionar aí a participação nessa minha primeira live. Espero que eu tenha contribuído com esse processo de discussão. O papel nosso enquanto... Opa, peraí, meu celular resolveu falar sozinho aqui. Espero ter contribuído aí com essa discussão, né? O papel, nós aqui enquanto gestores, o nosso papel é de orientar, é de dar o suporte necessário para que a gente possa realizar. Então, a gente tem feito um trabalho contínuo de viabilizar as alternativas, de pensar as estratégias de retorno, de superar as dificuldades em relação às atividades pedagógicas não presenciais e também, né, num retorno presencial. Acho que esse diagnóstico, né, produzido, que vai ser produzido a partir das respostas a esse formulário, ele é fundamental, é importante. Então, peço aí o envolvimento dos estudantes, alunos que estão acompanhando, que mobilizem os colegas na participação na realização desse diagnóstico, né, preenchimento desse formulário, nesse diagnóstico. A partir dele é que vamos tomar decisões a respeito da oferta, né, ou não, e de que forma ofertar atividades não presenciais. É importante que fique claro que a educação de jovens e adultos ela é singular, os métodos e formas, eles precisam ser cuidados de maneira diferenciada, sim, inclusive na oferta não presencial, tá? Então, esse diagnóstico ele é importante. Ajude-nos aí na divulgação. Então, agradeço e parabenizo aí, obrigado, e aí agradeço ao Júlio e ao Bruno, mas estendo os agradecimentos a toda a equipe do Proeja, aos pedagogos. Na verdade, assim, vocês, meninos do Proeja e meninas do Proeja, vocês estão em boas mãos, com certeza. Tem uma equipe que pensa nisso o dia inteiro, o tempo todo, tá? E com muita capacidade, tá? Parabéns aí ao grupo do Proeja e à equipe do Campus Vitória, que tem se envolvido de cabeça nesse movimento aí, de fazer as coisas funcionarem, fluírem e dar certo. Eu vi aí a participação do Hudson rapidinho, o diretor-geral também está acompanhando, né? Valeu, Hudson, obrigado aí pela sua presença aí também. Bom, boa noite a todos e cuidem-se, né? E cuidem das suas famílias. Muito obrigado, professor Márcio, pela participação do nosso bate-papo hoje. Reitero aí os agradecimentos ao diretor-geral do Campus Vitória, Hudson Luiz Cogo, e agora eu passo a palavra para o Bruno fazer aí as considerações finais. Eu escrevi aqui um pouquinho para eu não me perder nessa parte. Bom, eu acho que hoje os professores do Proeja estão no momento de avaliação do cenário, né? Esse questionário está dentro desse contexto. Essa pesquisa aí junto aos estudantes vai ajudar a gente com novas informações e ajudar a pensar os encaminhamentos.
Eu penso, e aí sou eu mesmo, né, e sem fazer uma fala aqui no sentido de representar, né, um grupo, eu falo, isso é uma fala minha propriamente, eu penso que a gente precisa superar essa falsa dicotomia entre ser favorável, ser contrário à PNP. Eu acho que entre o branco e preto existem vários tons de cores e a gente não pode solenemente ignorar esses tons, né? Eu entendo que a gente precisa compreender, conhecer as condições dos estudantes, porque isso é fundamental para a gente pensar alternativas dentro e conforme essas condições, né? Pensar caminhos que ajudam a gente a pensar, a garantir a plenitude do direito à educação aos estudantes nesse contexto de tantas incertezas quanto ao futuro. Na verdade, a gente tem uma grande certeza, né? Que é a única que a gente pode afirmar com segurança, que é a da continuação, né? A continuidade da exclusão e das condições de vida dos mais desfavorecidos. Isso é a certeza que nós temos e que vai perdurar por muito tempo. Entendo que nós, professores do Proeja, né, temos que construir aí horizontes que possam ser contemplados e alcançados. E não tem sido um processo fácil, e tem sido árduo lidar com as divergências, tem exigido muito de todos nós, né, posso falar isso com muita tranquilidade, mas eu penso que não há caminho fácil, porque o que a gente deixar de fazer agora vai ser cobrado da gente lá na frente. Acho que a gente está num processo, está num caminho, está num caminhar. Esse caminhar ele tem um ritmo e é preciso que todos nós se compreenda a sua importância nesse processo, a importância de fazer e construir um horizonte expectativo para os nossos estudantes. Eu acho que é o nosso papel enquanto profissional da educação, enquanto servidor público e principalmente enquanto professor no Proeja. Eu quero agradecer aí aos colegas, ao Márcio, as meninas da interpretação, o Júlio, que está fazendo esse trabalho aí com a gente, muito bom, né, a preparação, né, o Márcio, dessas atividades, elas demandam bastante da gente, né, uma equipe grande, o Júlio já falou ali, o pessoal foi criado, Márcio, foi criado equipes, né, e tem uma equipe que é a gestão de redes, que tem aí o Júlio, né, presente, mas tem também a Dinorá, teve a Aurélia, tem a Márcia, tem a Solange, tem a Clariana, que nem é professora lotada na coordenação do Proeja, mas está lá com a gente trabalhando, atuando pra caramba, né? Enfim, a Juliana, que está dando esse apoio aí. Então, é um trabalho que tem sido feito a muitas mãos, né? Um trabalho coletivo, fruto de muita discussão difícil, discussão cansativa, mas aí a gente está caminhando. E espero mesmo que a gente consiga, nesse caminhar, chegar num ponto e se sentir orgulhoso do percurso que a gente fez. Eu tenho muito essa esperança e essa expectativa. Obrigado, Bruno, pela importante participação nesse bate-papo. Agradecemos ao nosso coordenador do curso, ao nosso coordenador do Proeja, professor Reginaldo Fecha Nunes, que tem nos apoiado nesse processo. Agradecemos também a todos os professores que estiveram conosco nesse bate-papo virtual, inclusive os professores do Proeja que participaram aí conosco. Agradecemos aí pelos comentários, pelas questões. Agradecemos também aos estudantes que estiveram com a gente aqui hoje no bate-papo virtual. Muito obrigado pela participação de vocês, é muito bom ter vocês conosco. Agradecemos pelos comentários, pelas questões que foram colocadas, e agradecemos a todos. Gratidão a todos. Esse bate-papo ficará disponível no nosso canal do curso técnico Guia de Turismo do IFES Vitória, no YouTube. É importante que você se inscreva lá nesse canal e inclusive, já foi feita uma live em outro dia, e esse vídeo aqui também, o vídeo desse bate-papo virtual também ficará disponível nesse canal, e qualquer pessoa pode assistir a qualquer tempo. Então, boa noite a todos, um abraço.